Você sabia que a sua mente foi programada para ser escassa, para ser limitada? Sabia que você foi programado para ser pobre? É isso mesmo. O sistema que nós somos criados e educados, ele nos programa com muitas limitações. Por isso que é necessário nós falarmos todos os dias a respeito da prosperidade, a respeito da inteligência emocional, a respeito de desbloquear a sua mente para que você conquiste algo maior. Mentiram para você até aqui, né? O sistema todo ele está preparado para manter você dentro de uma caixa, manter você com a mente limitadíssima para que você não busque mais, para que você não queira crescer. Você olha para os lados e você compreende que é isso. Eu cheguei até aqui, é até aqui que eu vou ficar, mas não se trata disso, né? Eu costumo dizer que isso é uma matrix que foi criada e você tem a escolha de viver dentro dela ou fora dela, de pensar dentro da caixa ou pensar fora da caixa. O fato é que a prosperidade não está aqui. A prosperidade, em todos os aspectos da vida, encontra-se fora dessa caixa, fora dessa matrix. E é por isso que 99% das pessoas não está preparada para viver a prosperidade. E para falar um pouco mais sobre isso, eu recebo meu amigo Juvenal Oliveira, um Benanusse, coloca nós dois aí, isso, um Benanusse, um descendente de raízes judaicas, nordestino, né? Seja bem-vindo, meu amigo Juvenal Oliveira, professor de finanças, né? Também mentor de desenvolvimento pessoal, de carreira. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, grande irmão Shimon. Prazer é falar aqui sobre inteligência emocional e o quanto isso impacta na nossa, não visão, mas perspectiva sobre prosperidade. Então vai ser um prazer aqui falar com todos vocês sobre esse assunto, que eu acho que ele é um pouco conflitante aí para toda a população, principalmente a brasileira. Juvenal, é feio, né? Até o momento que nós vivemos hoje, ainda é feio falar de prosperidade. Parece que você está se descolando da realidade, né? Porque a realidade do nosso Brasil, embora um país gigantesco, né, de dimensões continentais, rico de riquezas naturais, né, de terras, de espaço, tudo que planta dá, né, um povo trabalhador, mas, por outro lado, existem as limitações culturais e até religiosas que nos colocaram numa posição de, olha, eu acho que o que nós temos é isso mesmo, nós temos mais é que agradecer, né? Nós temos mais é que agradecer e existe aquele ditado, né? Olha, é melhor ter saúde, né, do que ter aquele carrão. É melhor pelo menos ter o que comer do que ter aquela mansão, né? É melhor ter paz do que ter que ficar correndo atrás do dinheiro. Os valores foram invertidos desde sempre para que o brasileiro, né, para que esse povo tão maravilhoso, ele tenha assim um pouco de reservas quanto ao dinheiro, quanto à prosperidade. Eu conheço vários mestres do nosso país que falam sobre prosperidade e que são vistos com outros olhos, justamente por falarem isso, por despertarem a mente dos brasileiros a respeito de um tema tão importante, né? Deveria ser matéria de escola, do ensino básico, como prosperar, como empreender, como lidar com as emoções, né? Porque todas essas coisas estão interligadas, né? A prosperidade, ela está em todas as áreas da vida. Tem a prosperidade financeira, obviamente, né? E quando se fala em prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça do indivíduo é a financeira, só que a financeira é a última que vai ser desbloqueada. Antes de desbloquear a financeira, você tem que desbloquear as emocionais, resolver as questões emocionais, né? As questões de intelecto, de conhecimento, desbloquear a sua mente. Como? Conhecendo as chaves que desbloqueiam o conhecimento, as questões de relacionamento, com quem nós relacionamos, né? Onde nós estamos, né? O lugar em que nós estamos, tudo isso influencia. E tudo isso tem que ser trabalhado caso a caso para desbloquear finalmente as suas questões, né? As suas capacidades econômicas financeiras. Se eu posso resumir isso tudo, eu poderia falar sobre a nossa perspectiva, nosso olhar.
Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa e coloca diante dela um carro, o pensamento dela vai ser: o IPTU dela, desse carro, é tanto. Ele vai gastar tanto por quilômetro por litro. Só que você vai pegar esse mesmo carro, estou considerando que nenhum comprou, e essa outra pessoa vai falar o seguinte: bom, com esse carro eu consigo fechar um grande negócio. Com esse carro, por exemplo, eu consigo acessar lugares que talvez eu não acessaria sem ele. Então é claro que eu não estou generalizando o carro, estou falando para ninguém comprar um carro que não possa ter. Só que para cada assunto, para cada tema, você vai ter uma perspectiva. Então você pega uma pessoa, por exemplo, que está numa faculdade durante 5 anos. Vamos fazer uma brincadeira aqui, uma analogia, é um deserto. É uma fase que você passa que você não é remunerado, teoricamente, se você não trabalha. Você não se enxerga ali com a perspectiva de o que vai acontecer nos próximos anos, como é que vai ser a sua vida, quais são as portas que vão estar abertas para você, se você vai empreender, se vai trabalhar com carteira assinada. Só que você pode ter uma outra pessoa dentro da faculdade que ela vai ter a seguinte percepção: eu estou me formando em engenharia, eu posso trazer soluções inovadoras, eu posso trazer uma empresa que vai construir em menos tempo, eu posso trazer uma empresa que vai ser mais justa em relação ao contrato. Então, Shimon, se você me permite, eu acho que a perspectiva, ela influencia qual é a decisão. Então, uma pessoa, por exemplo, isso é tão claro que você pega uma pessoa que ela tem acesso hoje, por exemplo, a 5 milhões de reais ou 10 milhões que ela ganhou na Mega Sena. A perspectiva dela é diferente de quem construiu o valor e chegou nesse valor de quem trabalhando. Já tem, né? De quem já tem, inclusive. Então você pega duas pessoas com o mesmo valores financeiros, vamos esquecer o exemplo do carro. E por que toma atitude diferente? Porque olham o dinheiro, por exemplo, diferente. Então, seja para um impacto emocional, quando a gente, por exemplo, está passando por uma situação difícil que todo mundo passa, isso é lógico, fica muito essa questão, né? O que é prosperidade? Eu entendo que prosperidade é o avanço. Então, quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu estava prosperando no estudo, porque eu não conhecia o tema que eu estava estudando em si. Só que aquele estudo, ele me deu uma base para que eu possa seguir uma nova etapa. E assim por diante. Então, quando eu analiso prosperidade, quando eu levo para o lado emocional, o lado patrimonial, eu acho que uma coisa vai se correlacionando com a outra. Então, vamos trazer para o lado emocional, por exemplo. Uma pessoa que ela começa a estudar na escola é a mesma pessoa que é depois da faculdade? Só que você vai falar que a pessoa que está na escola não tem prosperidade. É claro que tem, só que na fase dela. Então, a prosperidade eu entendo como um avanço, como uma perspectiva. Algo que você tem que... É difícil, mas contemplar aquilo que você tem hoje. Então, a minha cabeça hoje, ela funciona de um jeito. Mas eu tenho certeza que pelos livros, pelos estudos, pelas conexões, pelas conversas, eu vou começar a despertar algumas áreas que eu não tinha até então. Então, como a gente estava até conversando aqui há um tempo atrás, eu gosto de estar em eventos que falam sobre finanças, sobre educação, só que eu não sou muito fã de rede social, por exemplo. Uhum. Então, é uma área nova, um novo despertar que eu estou trazendo para minha vida. Só que isso se dá por quê? Porque eu acabo conversando com pessoas que são da área, converso com pessoas que praticam isso. Então, da mesma forma que o meu conhecimento em finanças vai poder contribuir para pessoas que talvez não vivam o dia a dia, mas vão crescendo com o passar dos tempos. Então, eu entendo que prosperidade é isso, é você ter um avanço, é você ter uma perspectiva, é você ter uma visão diferente para as coisas que chegam até você. Eu tenho acostumado, nas lives que fazemos todos os dias, e você nos acompanha, aqui no nosso canal e no canal da sinagoga também, nós temos comparado muito Israel, né? Uhum. Israel é um microestado do tamanho do Sergipe, com 10 milhões de habitantes, né? E Israel não tem tudo que o Brasil tem e é tudo que o Brasil não consegue ser, né? Isso resumindo, né? O todo.